Salve pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui João Paulo Cavalcante. Hoje nós vamos falar sobre a Câmara Municipal de Goiânia. Você sabe quem são os vereadores que atualmente a compõem? Você sabe quais são o seu histórico? O que realmente eles têm feito pelo município de Goiânia? Eu resolvi fazer aqui no canal um dossiê comentando sobre cada vereador eleito. Sim, e nós vamos começar por ele, nada mais, nada menos que o vereador Anselmo Pereira. Eleito pela primeira vez vereador no ano de 1983, cumprido nesse exato momento 36 anos de mandato e agora candidato à reeleição novamente em 2020, que concorrendo se eleito for, irá cumprir 40 anos de mandato, exatamente 4 décadas, quase um terço de século, é exatamente isso. Anselmo Pereira é o tipo político tradicional da velha guarda, dos caciques tradicionais que perpetuam na política tradicional de Goiânia, assim como o prefeito municipal Iris Rezende. Anselmo Pereira hoje é visto como um dos políticos mais influentes em Goiânia. E ele, infelizmente, de maneira covarde, vil e inescrupulosa, na sessão deliberativa da Câmara Municipal de Goiânia no dia 19 de fevereiro, decidiu atacar de maneira horrível o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em vídeo gravado, ele acusa o presidente de imbecil, acusa o presidente de cretino e quadrilheiro. Veja só com seus próprios ouvidos e ouça o que disse o vereador Anselmo Pereira. Esse imbecil, esse cretino desse presidente, esse quadrilheiro, acha que o palácio é a casa dele. Ontem o filho dele, um senador da República, estava no plenário dando banana, como se ele estivesse na ponta de rua de onde ele mora lá no Rio de Janeiro, e que mantém uma milícia permanente. A primeira vez que eu vejo o presidente da República do mundo se preocupar com um miliciano que frequentava a cozinha dele, morto na Bahia. Então esse é o imbecil que nós elegemos e que nos envergonha aqui no Brasil e lá fora. Como é que é, vereador? Quem envergonha o Brasil? Quem envergonha o Brasil realmente é o presidente Bolsonaro, que você chama de imbecil, de cretino e quadrilheiro? Então vamos ver a sua ficha criminal, que é muito grande. Vamos desmascará-la, ela, um por um, dos seus principais crimes cometidos enquanto vereador de Goiânia. É isso mesmo, esse bom moralista que acusa o presidente de falácias, que diz que é o presidente que realmente envergonha o Brasil. Será que é o presidente mesmo, vereador Anselmo Pereira? Será que é mesmo? Vamos ver o que diz, essa matéria aqui do Popular, publicada no dia 31 de julho de 2017. Olha só, é o Anselmo Pereira. É acionado na justiça por improbidade administrativa. Vereador, que isso? Quer dizer que o senhor está respondendo processo de improbidade administrativa? Do que será exatamente? Vamos lá? Ex-presidente da Câmara Municipal pode ter mais de 6 milhões em bens bloqueados. Contrato de manutenção predial do edifício do Legislativo da capital foi superfaturado. Olha só, superfaturando contratos do prédio do Legislativo, ou vereador Anselmo Pereira? É o que diz a denúncia oferecida contra o senhor. E tem mais. Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás, a comercial distribuidora de serviço, a empresa contratada para a realização do serviço de manutenção do edifício do Legislativo Municipal, ou seja, a empresa contratada para prestar serviço de manutenção na Câmara de Vereadores, recebeu R$ 2.429.846, mesmo não tendo executado de forma devida os serviços prestados no contrato, firmado em novembro de 2015, em novembro do referido ano passado. O montante representa um aumento de 323,75% dos gastos com a área em relação ao ano de 2014. Então veja só, esse vereador que acusa o presidente de irresponsável, de quadrilheiro, que o presidente envergonha o Brasil, a todos, contratou uma empresa, superfaturou o contrato, sendo que essa empresa sequer conseguiu fazer com eficiência esse serviço, essa prestação de serviço na Câmara Municipal. Então, superfaturando contratos de licitação na época em que era presidente da Câmara dos Vereadores. Mas não pense que acabou por aí, tem muito mais. A ficha criminosa do vereador Anselmo Pereira é muito grande. Matéria publicada no Mais Goiás diz o seguinte:
Polícia acusa Anselmo Pereira de usar comissionados em seu gabinete. Olha só, vamos para a matéria. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, DECARP, indicia o vereador Anselmo Pereira pela utilização de servidores do Estado de forma ilegal no gabinete. Pelo menos 4 servidores do IPASGO teriam sido contratados para atuar no Instituto, mas foram cedidos à antiga Secretaria de Governo e de Assuntos Institucionais, então comandada por Armando Vigílio. Segundo a polícia, os funcionários não trabalharam na secretaria, mas sim para o atual presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira. Anselmo Pereira utilizando servidores que era para prestar serviço, né, no Hospital de Servidores de Goiás, do Estado de Goiás, estavam servindo como assessores para o gabinete do então vereador Anselmo Pereira, desvio de funcionalidade. Então, Anselmo Pereira, junto com Armando Vigílio e Nelson Siqueira, são indiciados pela polícia. Quem que é realmente aqui o imbecil, né, o Anselmo Pereira? Quem que é o quadrilheiro? É o presidente Bolsonaro ou é a Vossa Excelência? Mas não pense que acabou por aí não. A ficha criminosa, como eu disse, desse cidadão que exerce o mandato pela 9ª vez, querendo concorrer novamente, né, pela 10ª vez como vereador, é muito grande a sua ficha criminal. Olha só o que diz a matéria do G1 sobre um outro crime cometido por Anselmo Pereira. Justiça determina o bloqueio de mais de 2 milhões de Anselmo Pereira. O juiz José Proto de Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, em decisão liminar, decretou o bloqueio de R$ 2.150.075 em bens do ex-presidente da Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira, por ilegalidade na execução do projeto da Câmara itinerante, denominado Câmara e Governo Juntos de Você. Eu vou falar mais sobre esse projeto daqui um pouquinho. Olha só, vamos aqui para a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público explica que Anselmo Pereira criou o projeto Câmara Itinerante, né, chamado Câmara e Governo Juntos de Você, para, em tese, aproximar a população dos vereadores. A ação previa a realização de 12 sessões itinerantes em setembro de 2015 a agosto de 2016. Vamos aqui para o que a promotoria chegou à conclusão. Para a promotoria, a ação, na verdade, tinha o objetivo de autopromover o vereador. Sob esse manto de aparente legalidade, escondia-se motivos torpes, sendo um deles a verdadeira autopromoção política, a fim de incutir na mentalidade e lembrança do eleitor a fisionomia dos futuros candidatos benfeitores. Promotora dessas ações sociais, pontuou Leila Maria Nação. Olha só que interessante. Então, o vereador Anselmo Pereira, juntamente com o prefeito municipal de Goiânia, que decidem criar um projeto intitulado Câmara e Governo Juntos de Você, que tinha o objetivo de levar até a população mais baixa, né, a população das periferias, a ação para a criação de documentos, RG, CPF, né, levando esse serviço de assistência social para a periferia. Só que, na verdade, esse serviço de ação social estava sendo utilizado como uma forma de promoção do Anselmo Pereira justamente para as eleições de 2020. E por isso o Ministério Público fez o bloqueio de R$ 2 milhões desse vereador de Goiânia. Mas não pense que acabou por aí, e agora você vai ver a irresponsabilidade diante de uma denúncia do Ministério Público, muito bem fundamentada, inclusive com a ação judicial para bloqueio de patrimônio do Anselmo Pereira. O que a Câmara Municipal de Vereadores fez em relação a essa medida do Ministério Público de Goiás? Câmara rejeita o afastamento de Anselmo Pereira da presidência da Comissão de Ética. Olha só que decepção da Câmara Municipal de Goiânia. Justamente quando o Anselmo Pereira foi denunciado pelo Ministério Público, quando teve seus bens bloqueados pela Justiça, o então vereador Alisson Lima, hoje deputado estadual, entrou com a representação para que o então presidente da Câmara, Anselmo Pereira, fosse afastado do cargo. Mas a Câmara não. A Câmara decidiu rejeitar o afastamento do então presidente criminoso Anselmo Pereira. E aqui está a matéria. A Câmara rejeitou nesta quinta-feira, dia 22 de junho, o requerimento do vereador Alisson Lima para afastar Anselmo Pereira da presidência do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia. Ele apresentou o pedido no início de junho, depois que Anselmo foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás envolvendo o programa
Câmara, governo, junto de você. Então, que Anselmo Pereira, o que o vereador Alisson Lima queria era que Anselmo Pereira fosse afastado da presidência do Conselho de Ética da Câmara Municipal. Mas a Câmara, como são todos aliados eternos um com o outro, decidiu não suspender o mandato da presidência do vereador Anselmo Pereira. Mas a ficha criminal de Anselmo Pereira vai muito mais. E eu vou resumi-la basicamente nesse print que está disponível para todos pesquisar no Tribunal de Justiça. Aqui na coluna 3 são 15 processos do vereador. Aqui eu somei por baixo processos do Ministério Público de Goiás e outros órgãos, somam mais de 105 processos. Entre eles, alguns arquivados, entre outros ainda em andamento. A grande maioria em andamento. Então, esse é o vereador Anselmo Pereira, político eleito na década de 80, no ano de 1983, exercendo exatamente 36 anos de mandato, concorrendo à reeleição em 2020 e, se eleito for, irá passar a 40 anos, 4 décadas de mandato. Acusa o presidente de criminoso, de cretino, de imbecil e que o presidente, na verdade, envergonha o Brasil e a todos nós. Quem realmente envergonha o país? É a Vossa Excelência envergonhando o nosso município ou é o presidente da República? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e não se esqueça de comentar. Vamos desmascarar todos os vereadores criminosos da Câmara Municipal de Goiânia. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.